Deus, aleluia. Meu irmão, o culto a Jesus tem que ser com a sua maior intensidade. Tudo para Deus tem que ser 100%. Falando em futebol, um dia, há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu fui num jogo de futebol, porque pastor também gosta de futebol, menos o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo, não sei do que ele gosta. Churrasco, sushi, não, sushi não gosta. Um dia estou eu no futebol, depois de algum tempo sem ter futebol, porque estava acontecendo a Copa América, viu, Charles? Voltou os jogos do Brasileirão, Grêmio contra o Bahia, e eu fui sozinho, porque um dos meus hobbies é no jogo sozinho, ir no cinema sozinho, é para dispersar mesmo. Estou eu no jogo de futebol, de repente eu entro no estádio, aquela multidão gritando, pulando, e eu vejo uma cena que me chama muita atenção. Um torcedor olha para o seu amigo e diz: eu estou tão feliz, isso aqui é minha vida, obrigado porque eu estou aqui, e agradecendo, isso aqui é minha vida, é meu tudo. E eu fiquei olhando assim, Jesus amado, está amarrado, colado com Durepox. Nós até podemos ir no futebol, mas o que é a nossa vida, o que é o nosso tudo, é Jesus. Jesus é tudo que você tem. Se você morrer hoje, o que você vai levar dessa terra? Nada. Mas o que está em você fará você viver por toda a eternidade. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu estava nessa manhã, deixa eu resumir para você o meu dia, pode ser? O dia de um pastor comum. Acordo cedo, o pastor tem que acordar cedo, mesmo que vai dormir meia-noite, 1h, 2 da manhã, que acontece, tem que acordar às 7 no máximo, né, pastor Ronaldo? Acordo de manhã cedo, vou para o escritório, para ter um momento de devocional com Deus, oração, jejum. E também eu estou num novo projeto de escrever um outro livro. Inclusive, esse aqui é meu primeiro livro, consegui imprimir mais algumas cópias. Você pode adquirir no final do culto comigo mesmo, ok? Qual é o tamanho de Deus? Eu estou escrevendo um segundo projeto, que é sobre a morte. Você encontra muito pouco material secular ou cristão sobre o assunto, sobre o que é a morte, o que é a vida após a morte, o que é esse grande mistério. A Bíblia fala que é o rei dos terrores, é o rei dos medos, mas para um crente fiel a Jesus como eu e você, a morte nada mais significa do que o início da vida eterna. Então, diante de tantos testemunhos e velórios, nós fazemos, né, pastor Ronaldo? Agora eu arrumei um parceiro de velório, pastor Ronaldo, glória a Deus. Então eu perdi 15 pessoas da família em poucos anos, faço muito velório. Minha mãe morreu nos meus braços, meu pai morreu nos meus braços, e isso fez com que eu começasse a entender que é um chamado de Deus para a minha vida, para levar conforto às pessoas que estão em meio ao luto. E por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo está mandando falar isso para alguém. Jesus, Ele cura o seu luto. Jesus, Ele muda a sua perda e faz com que você lembre da pessoa querida, amada, com alegria. Jesus faz isso. Para nós, a morte é o início de uma vida eterna e uma vida de verdade, porque Apocalipse vai dizer que lá não haverá dor, tristeza, doença, não haverá mais nada. Viveremos eternamente com o Senhor, com toda alegria e majestade, glorificando o nosso Deus. É por isso que quando nós estamos no culto tem que ser intenso, tem que ser com o nosso melhor. Temos que levantar as mãos, dobrar os joelhos, cantar bem alto, porque nós estamos diante da maior autoridade do céu e da terra. A maior autoridade dessa terra não é o prefeito,
não é o governador, não é o presidente. A maior autoridade do céu e da terra continua e sempre será o Deus Criador de todas as coisas. E esse mesmo Deus criou você, criou a mim e nos fez para andarmos perto dele. Nós com Cristo, nós temos a vitória certa pelo poder do nome de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você sem Jesus, você não vence nada, mas com Jesus a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Eu estou diante de vencedores aqui nessa noite, amém? Você pode dar um glória a Deus para Jesus bem alto, aleluia. É por isso que o culto tem que ser mais intenso que o jogo de futebol, tem que ser mais intenso de que qualquer outro evento, porque nós estamos diante da maior autoridade do céu e da terra. É por isso que nós colocamos a melhor roupa, né? O melhor terno para alguns, o melhor tênis, porque nós estamos indo para o encontro com o nosso Senhor, amém? Glória a Jesus. Você está pronto para ouvir a palavra de Jesus essa noite? E que bom que são as palavras dele, porque se fossem as minhas palavras, coitadinho de você, não ia dar certo. Mas são as palavras de Jesus sendo proclamada, anunciada, pregada aqui nessa noite. Portanto, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante. Abra sua Bíblia, não fecha ela por nada, por favor, por gentileza. Fica me julgando, me analisando, para ver se eu estou pregando de acordo com a palavra de Deus. Se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você deve me xingar, me cobrar no final do culto, ok? Fica com a sua arma aberta aí. A arma do crente é a palavra de Deus. E que arma poderosa, meu Jesus amado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante. Um pouquinho mais de monitor para mim, por favor. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles 2 novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Versículo 24. Então invocarei o nome do Senhor Deus, invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhe havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo, que precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles.
Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Versículo 31, ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ao redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. Eles fizeram a segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, o Senhor, és Deus, que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Sobre a tua palavra nós pregamos, confiamos, cremos e seremos transformados nessa noite. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz através do teu Santo Espírito. Eu oro para o bem desta igreja e para a tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho um assunto sério para tratar com você nessa noite. Você está pronto a ouvir? Esta igreja aqui é uma igreja que confronta e conforta. Por ora nós confortamos você, por ora nós confrontamos você, porque todos nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos nós devemos ter uma consciência de que nós somos maus e precisamos da graça de Deus todos os dias. Então nós precisamos restaurar o altar de Deus. Nós precisamos restaurar o altar de Deus nesta noite, com a nossa mudança de vida, de atitude, de pensamento, de caminho, para que Deus seja manifestado, para que a glória seja dele. Portanto, eu preciso falar algumas verdades para você nessa noite. A primeira verdade é que tem muito mais pessoas para apresentar o falso do que para apresentar o verdadeiro. Você escuta muito mais mentiras do que verdades. Aonde? Em tudo. Na política, na economia, no seu trabalho, na escola. Você escuta muitas mentiras de pessoas ao seu respeito, sobre você. Contam histórias mentirosas. A internet está aí, e nós duvidamos de tudo que nós lemos, procuramos, porque dependendo da fonte não é confiável. Mas deixa eu falar para você uma coisa: existe uma fonte que é a verdade absoluta sobre você, sobre a igreja, e essa verdade se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os homens podem mentir, mas Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que muda qualquer circunstância e que faz com que toda mentira ao seu respeito caia por terra, em nome de Jesus. As pessoas podem mentir ao seu respeito, podem falar mentiras sobre você, mas as palavras que têm verdade e que valem verdadeiramente são as palavras de Jesus ao seu respeito.
E as palavras de Jesus para nós você pode ser mudado, ser transformado, você pode ser curado, você pode ser restituído. Jesus pode fazer todas as coisas se você crer verdadeiramente que Ele é a única verdade. Portanto, posso começar a falar a verdade nessa noite? Primeira verdade: não são todos que são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia é bem clara em falar que sim, todos são criaturas de Deus, conforme Colossenses capítulo 1 versículo 6, 16, todos são criaturas de Deus. Agora, como que eu faço para me tornar filho de Deus? Só tem uma maneira, conforme João capítulo 1 versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Meu irmão, se você chegar hoje na boca de fumo e perguntar: você tem Deus aí? Não, tem Deus aqui, meu, estamos ligados, é junto, é nós. Se você chegar hoje no tráfico, chegar hoje na boca de fumo, chegar numa festa, você tem Deus, crê em Deus? Não, nós cremos em Deus, eu creio em Deus, Deus está aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você: só quem é filho tem pai. Só quem é filho conhece intimamente o pai. Jesus apresenta Deus como pai, porque Ele quer que nós venhamos a relacionar a Deus como Ele sendo nosso pai e nós os seus filhos. E portanto você é filho de Deus, aquele que crê em Jesus, que o confessa, que o ama, que o segue. Porque não adianta só eu crer, não adianta só eu conhecer, sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer, em Tiago capítulo 2 versículo 19, você crê que Deus é só um? Muito bem, até os demônios creem e tremem diante dele. Não adianta só crer, não adianta só conhecer a Deus, tem que se tornar filho dele. Quando você se torna filho de Deus, você compreende as coisas dessa terra, você encontra propósito para a sua vida, as cores mudam, aquilo que era escuro se torna claro, as cores que eram já não mais tão coloridas, se tornam coloridas, a vida muda, o sol brilha mais, tudo é diferente quando nós somos filhos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: todo filho tem herança. Você tem herança do Pai, que é o melhor Pai, o Pai poderoso, o Pai criador de todas as coisas. Todo filho tem herança, e essa herança só compreende, só descobre lendo o testamento. Você tem um testamento nas suas mãos, que fala aquilo que Deus lhe garantiu na cruz do Calvário, e você tem o direito de usufruir, de se beneficiar através do que Jesus fez por você na cruz. É por isso que Deus vai dizer para nós que o Deus procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? O Pai procura os filhos, é os filhos que adoram verdadeiramente ao Pai. Por quê? Porque somente um filho conhece o Pai e se relaciona com o Pai. Eu creio que tem filhos aqui nessa noite que amam o seu Pai perfeito, maravilhoso. O Pai está aqui para abraçar a todos nós que cremos, que amamos, que nos entregamos ao Pai Todo-Poderoso. Posso falar uma segunda verdade aqui nessa noite? Amém? Meu irmão, se você ofertar R$10, R$100, você não vai receber em dobro amanhã. Tem muita igreja dizendo que se você ofertar, você vai ser rico, vai ser próspero. Que se você ofertar, se prepara, nunca mais você vai ter problema. Sabe o que é isso? Muito mais pessoas falando mentira do que verdades. Sabe por que nós ofertamos nessa igreja e dizimamos? Não é porque nós queremos algo de Deus, é porque nós já recebemos tudo dele. Nós ofertamos com gratidão, porque nós sabemos que passamos por provas, dificuldades financeiras, ok, mas nós cremos que realmente o deserto existe, mas o final dele, Jesus sempre está nos esperando com a nossa vitória em suas mãos.
Portanto, meu irmão, não caia no engano que para você ser próspero depende de quanto você vai ofertar. Para você ser próspero depende de quanto você vai se entregar totalmente, 100% a Deus. Quer ser próspero? Entregue toda a sua vida a Deus. Quando entregamos toda a nossa vida, nós não nos dominamos mais, nós não nos controlamos mais. Tudo pertence ao Senhor e Ele faz como Ele quiser. Ele muda a trajetória da nossa vida como Ele bem achar, e tudo nos irá bem para todos sempre. Amém? Posso falar mais uma verdade essa noite? Vou falar. Eu vou falar. Rosa ungida só serve para presentear a sua esposa. Eu não preciso de rosa ungida, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que eu sou todinho ungido por Deus. Aonde diz isso? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você é ungido por Deus. Diga: eu sou ungido por Deus. Você não precisa de rosa ungida, pano ungido. Você é ungido. Você é cheio de Deus. Então vá e declare os seus milagres aonde você precisar e necessitar. Você foi ungido pelo Senhor e isso é uma garantia. Nós pertencemos a Ele, somos a sua propriedade. Ele pôs o seu Espírito no nosso coração e nunca vai nos apartar de nós. Ungidão, cadê você ungido aqui nessa noite? Aleluia. Posso falar mais uma verdade? A Bíblia não precisa ser atualizada. Sabe por quê? Porque a Bíblia é atualizada todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, quando eu abro ela e a leio. Aonde está escrito isso? João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. O Espírito Santo, Ele atualiza as mesmas palavras que nós lemos várias vezes, mas quando nós lemos, o Espírito Santo nos faz lembrar e nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Você está aí nessa noite? Você está bem? Nós precisamos receber uma atualização do Espírito Santo na nossa mente todos os dias. É por isso que Romanos 12 vai dizer: renovação de mente é o que nós precisamos. Seja renovado na sua mente, nas suas vontades. Meu irmão, você nunca vai ser o mesmo quando você desejar, buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que é buscar o Espírito Santo, pastor? É ser cheio de Deus dentro de você. Então as suas vontades mudam, os teus desejos mudam, você se torna fortalecido, encorajado para enfrentar a luta que for, o deserto que for, porque você sabe que não está sozinho, Deus está junto com você, todos os dias. Se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Meu irmão, nós encontramos hoje na igreja muito mais ação do que unção, muito mais serviço do que entrega, mas nós precisamos mudar essa realidade. Nós encontramos hoje muito mais emoção do que presença verdadeira de Jesus na vida das pessoas. Não adianta eu me ajoelhar, eu levantar as mãos, eu chorar, isso não significa nada muitas vezes. Sabe por quê? Nós encontramos na Bíblia um discípulo de Jesus que caminhou com ele durante 3 anos, que o conheceu intimamente, que viu os seus ensinos, que andou com Jesus ao seu lado, mas mesmo assim o traiu. Esse homem chamado Judas, sabe o que aconteceu com ele depois que ele traiu Jesus? A Bíblia fala que ele chorou, e chorou muito. Esse foi o choro de Judas. Ele viu o seu pecado,
ele reconheceu o seu pecado, ele ficou triste, ele ficou angustiado, e sabe o que ele fez? Ele confessou o pecado, ele justificou a Cristo. Realmente esse homem é santo. E sabe mais o que ele fez? Ele devolveu as 30 moedas de prata, ele restituiu aquilo que ele tinha roubado. Mas apesar de tudo isso, Judas não chorou de arrependimento verdadeiro, ele chorou de remorso. Ele não foi salvo. Então, muitas vezes o choro não significa nada. Como nós fazemos muito velórios, você vê claramente quando um choro é de tristeza, é de saudade, de perda, e quando é um choro de remorso. Quando a pessoa, em vez de fazer bem para a pessoa que faleceu, fez mal, a maltratou, a não tratou bem, a não a cuidou, e você vê claramente a diferença de um choro para o outro. Então muitas vezes o nosso choro, o choro que nós encontramos em muita igreja, não é um choro de arrependimento, não é um choro verdadeiro. Mas quando nós realmente confessamos e nos arrependemos, nós somos transformados verdadeiramente. Nós precisamos ser transformados todos os dias. A verdade é que nós pedimos perdão para pecado todo dia, mas o que nós precisamos pedir mesmo é arrependimento, porque pecado sem arrependimento, você só está acumulando a ira de Deus sobre você. Então não adianta eu pedir perdão pelos pecados todos os dias, eu preciso pedir arrependimento. É isso que vai realmente liberar perdão sobre a minha vida. Eu creio numa igreja arrependida, perdoada, santificada por Jesus, e que ama Jesus sobre todas as coisas aqui nessa noite, amém? Nós encontramos então o profeta Elias contra 450 profetas de Baal, contra 450, meu Jesus amado, é muito profeta de Baal. Então agora Elias faz uma convocação, ele chama o povo ao arrependimento. Olha, ou vocês adoram a Baal, ou vocês adoram ao Deus verdadeiro, façam a sua escolha. Quem estava lá? Estavam os profetas de Baal, e estava todo o povo reunido, tinha crente lá, mas eles ficaram calados. Meu irmão, nós estamos diante desse mundo, e nós como igreja não podemos nos calar diante do pecado, das afrontas, não podemos nos acovardar diante das pressões da cultura, desse mundo, da filosofia. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar a verdade. Sabe por quê? Porque nós carregamos a mensagem mais importante dessa terra, e toda autoridade nos foi dada no céu e na terra, através do nome de Jesus. Por isso que nós cantamos, temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas, esse é o teu Deus. Então não se acovarda diante das pressões desse mundo, fale a verdade, doe a quem doer. Jesus é a verdade, e você precisa se tornar a verdade também para as outras pessoas, porque Jesus está dentro de você. Eles estão lá, agora comece. Elias tem uma grande ideia. Espera aí, então vamos fazer um sacrifício. Vocês fazem um sacrifício para o Deus de vocês, eu faço um sacrifício para o meu Deus. Eles disseram, ok, nós topamos o desafio. Então os profetas de Baal, 450, colocaram o novilho sobre o altar, colocaram a lenha, e o trato era, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então os 450 profetas começaram, desde cedo da manhã até o meio-dia, a orar a Deus, a Baal. Começaram a dançar, se alegraram, eles buscaram ao Deus deles, com todas as suas forças. E sabe o que aconteceu? Nada.
O falso, ele nunca vai responder às suas necessidades. O falso nunca vai responder os seus questionamentos. Você pode procurar por diversas religiões, mas nenhuma delas vai responder às suas dúvidas. O único que vai responder às suas dúvidas é Jesus, não é nenhuma religião. Nós não estamos aqui querendo implantar na sua mente uma nova religião, porque nós estamos querendo implantar em você o próprio Deus dentro de você. A religião vai você adorar as coisas, objetos. O Deus verdadeiro vai fazer você ser um verdadeiro adorador, direto a Ele. É esse o Deus que nós servimos. Então eles começaram, eles oraram, eles clamaram, eles cantaram, e nada aconteceu. Foram até o meio-dia e nada. Eles se alegraram com o falso. Tem muita gente se alegrando com o falso, mas se você está no verdadeiro, em Jesus, meu irmão, é motivo de nós pularmos, adorarmos, cantarmos sem pressa. É motivo de nós realmente fazer tudo com o nosso melhor, com o nosso 100%, porque nós estamos diante do verdadeiro, o único verdadeiro sobre todas as coisas. Se não bastasse eles orar, se não bastasse eles dançarem, se não bastassem eles se alegrarem, agora eles começam a se cortar. Pegaram facas e lanças e começaram a derramar o seu próprio sangue. Sabe o que acontece? O Deus falso, ele vai pedir um sacrifício de sangue para você, mas o Deus verdadeiro, ele já derramou o sangue em seu favor. O falso pede um sacrifício, o verdadeiro, ele se sacrificou por você, ele morreu no seu lugar. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê? Porque o sacrifício morto já foi entregue. Jesus morreu pela igreja. Portanto, nós precisamos ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque Ele já fez tudo por nós. Ele já pagou o preço na cruz pelos seus pecados, pela sua vida, e neles nós temos a garantia de vida eterna no céu. Eu estou diante de uma igreja, que é uma igreja que está na terra hoje, mas em breve vai se reunir com a grande igreja universal no céu. Eu sonho com esse dia de verdade. O apóstolo Paulo falava que para ele era muito melhor estar no céu com Cristo. O morrer era lucro para ele, o viver era Cristo. Nós vivemos nessa terra pensando no céu. Nós vivemos nessa terra hoje almejando a glória com Jesus. É para isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos plantando para o nosso futuro, estamos semeando para que venhamos a colher a nossa coroa da vida eterna. Você está diante do Deus verdadeiro, você está diante do Deus que tudo pode fazer e que tem uma vida perfeita e maravilhosa para você no céu, mas também aqui na terra enquanto você estiver aqui. Então, pastor, não haverá mais luta, dificuldade? Vai ter, mas Jesus vai com você até o final de todas as coisas. Aleluia. Meu irmão, nós estamos diante da maior autoridade dessa terra. O sacrifício foi posto no altar, nada aconteceu. Agora chegou a vez do profeta Elias. O profeta Elias, cheio da autoridade de Deus, ele pega o novilho, mas antes de colocar sobre o altar, o que ele faz? Ele repara o altar. Ele pega então 12 pedras. As 12 pedras estão representando a igreja, as 12 tribos. Ali está a igreja. Agora é colocado a lenha, agora é posto o sacrifício sobre o altar. Só que agora, na vez de Elias, ele faz algo peculiar. Ele manda
com que coloque água sobre o novilho, sobre a lenha, sobre todo o altar. Meu irmão, não sei você, mas quando o carvão já está úmido, é uma dificuldade para fazer fogo lá em casa. É uma coisa terrível. Agora imagina você derramar água sobre a pedra, sobre a lenha, sobre o novilho. Só que Elias não faz isso uma vez só, ele manda fazer 2 e 3 vezes. Por que 3 vezes? Está apontando para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por que água? Porque também está apontando para o Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos sobre água na Bíblia, está falando sobre o Espírito Santo. É uma das características do Espírito Santo. Agora, é colocado água sobre o altar. O altar aponta para a igreja. O sacrifício aponta para Jesus. A água aponta para o Espírito Santo de Deus. E agora, nesse momento, ele ora a Deus. E agora, o fogo aponta para o Deus Pai, que consome todo o altar. O interessante é que não consome somente o sacrifício, mas a Bíblia fala que consumiu a lenha e também as pedras, e a água secou totalmente. Que fogo é esse? Não é um fogo natural, é o fogo do Deus Todo-Poderoso. Então, o altar, o sacrifício está apontando para o sacrifício de Jesus. Assim também como na história de Abraão e Isaque, quando Abraão leva o seu filho Isaque para o sacrificá-lo. E é interessante porque, se nós formos estudar nas Escrituras, você vai perceber que, possivelmente, Isaque não era uma criança como muitos falam, não era um adolescente. Isaque tinha, pela contagem bíblica, porque ele casou com 40 anos, e casou 7 anos depois desse episódio. Então, Isaque tinha 33 anos de idade. Tem um mistério aqui. Agora Abraão está representando Deus Pai, Isaque está apontando para Jesus. É interessante porque o próprio Isaque leva lenha para ele se sacrificar. E se Isaque tem 33 anos, ele se entregou para o sacrifício. Essa cena também está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Abraão está apontando para o Deus Pai, Isaque está apontando para Jesus. Naquele momento, Deus poupou Isaque, mas não poupou o seu único filho por mim e por você. Isaque, ele carregou a lenha para o seu sacrifício. Jesus, ele carregou a cruz para o seu sacrifício. Isaque tinha 33 anos. Jesus, quando foi morto por você, também tinha 33 anos. E ele se auto-entregou. Muitos pensam, Jesus foi pego de surpresa, Jesus foi preso de surpresa. Não, tudo estava na agenda de Deus. Ele se auto-entregou por mim e por você. Portanto, o sacrifício do altar aponta para o sacrifício de Jesus na sua vida. Viva sabendo que Deus morreu por você. Terceiro ponto, já estou acabando, falta só mais 30 minutos, amém? Estou brincando. Meus irmãos, 450 religiosos não são suficientes contra um discípulo de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Religioso gosta de números, mas discípulo, ele gosta de frutos. Religioso gosta de números, de contar, de fazer contas, mas o discípulo fiel de Jesus, ele gosta de ver os frutos na vida das pessoas. Você não é um número apenas, você é um fruto de Deus,
que está frutificando, está crescendo. É essa a sua missão da sua vida, é frutificar, é multiplicar sobre a terra, sobre a sua casa, a sua família. É interessante que a oração de um religioso é diferente da oração de um discípulo. Um religioso vai dizer: Senhor, me dá bênçãos, enquanto o discípulo diz: Senhor, me faz ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção aqui nessa noite? Meu irmão, um discípulo de Jesus, ele sabe quem ele é. Você é portador das bênçãos de Deus. Você é um abençoado de Deus. A bênção já está em você. É interessante que o religioso, ele age sobre a sua própria força. Peraí, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que entregar o voto, eu tenho que fazer a romaria, eu tenho que entregar para poder receber. Mas um discípulo de Jesus, ele sabe que já recebeu tudo de Deus, então ele faz, ele adora como gratidão, como adoração, com alegria. Tudo é invertido quando você se torna um discípulo de Jesus verdadeiro. Agora, para um religioso, para ele o copo está sempre meio vazio, mas para um discípulo o copo está sempre meio cheio. Eu posso estar na luta, na prova, mas um discípulo diz: vai dar certo. Eu sei que no final sempre vai dar certo. Eu sei que no final Jesus vai ao meu encontro e tudo vai acabar bem. Agora o religioso, ele está sempre triste, cabisbaixo. Ele diz: ó céus, ó vida, o que será de mim? Ele sempre alimenta os seus gigantes. Mas um discípulo fiel de Jesus, ele sabe que a vitória é certa por aquele que vence em seu lugar. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Obrigado, Espírito Santo. Em quarto lugar, o discipulado vai lhe custar tudo. O discipulado vai lhe custar tudo. Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante vai dizer: Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a si mesmo? Meu irmão, discipulado vai lhe custar tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado vai lhe custar tudo. Deus, Ele te quer por completo, Ele te quer 100%. Um discípulo, ele é fiel a Jesus em todas as circunstâncias. E digo mais, um discípulo, ele é um arrependido que leva os outros ao arrependimento. E digo mais, um discípulo, ele é um curado que leva os outros a serem curados. Um discípulo, ele é um vitorioso que leva os outros a serem vitoriosos, porque ele sabe quem ele é, porque ele conhece quem é o seu Deus, ele sabe tudo que ele pode fazer. E em último ponto, já estou encerrando. Você pode se colocar em pé nessa noite, para parecer que está acabando. Um homem, segura aí, um homem na autoridade de Deus tem toda a autoridade. Mateus 28 vai dizer: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem a maior autoridade aqui nessa terra? Nós achamos talvez que quem tem autoridade aqui é o prefeito, que quem tem autoridade maior sobre o estado é o governador, quem tem autoridade maior sobre o país é o presidente. Mas um prefeito, ele tem autoridade limitado à sua geografia.
A sua autoridade está limitada à sua cidade. Assim como um governador, a sua autoridade, ela está limitada ao seu estado. Um presidente, ele só tem autoridade no seu país, não tem autoridade fora. Mas só tem uma classe que tem autoridade em qualquer lugar. Sabe quem é? É o sacerdote. O sacerdote, ele tem autoridade em qualquer lugar. Quem que é o sacerdote, pastor Ivan? Você. É por isso que a Bíblia vai dizer que você é um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as verdades. Você é um sacerdócio real. Em você tem toda a autoridade, a maior autoridade dessa terra. É por isso que o presidente, ele não tem autoridade em outro país, mas você tem. Você pode ser um brasileiro, mas se você ir até o Japão, a autoridade de Deus te acompanha. Você pode ir à China, e você pode ver um demônio e expulsá-lo, porque a autoridade está sobre você. Você é um sacerdote de Deus, ungido pelo Senhor. A autoridade está sobre você. Mas agora tem uma outra classe, mas esse é para poucos. Agora, além dos sacerdotes, tem aqueles que também são profetas. O profeta é um pouco maluco, ou totalmente maluco. O profeta, ele enfrenta 450, ele enfrenta 1000, 2000, 3000, ele enfrenta uma nação, porque ele sabe quem ele é, quem o chamou, quem o autorizou. O profeta não tem medo de nada. O profeta é para poucos. O profeta, ele é tomado de uma autoridade sobremaneira. Ele vê o que os outros não veem, ele entende o que os outros não entendem. É por isso que muitas vezes os profetas são tidos como os loucos, são tidos como malucos. Eles declaram cura, mesmo que a pessoa esteja em fase terminal. O profeta, ele é louco, mesmo que o casamento já esteja destruído, acabado, já se separaram no papel, mesmo assim ele pode dizer: tem jeito ainda. O profeta, para ele, não existe causa perdida, não existe enfermidade que não possa ser curada, não existe nada que não possa ser resolvido. Eu não sei você, mas eu creio que tem profetas aqui nessa noite. Eu creio que eu fui chamado para ser um profeta nesse tempo. Você também. Se você é meio maluco, meio doido, que bom, bem-vindo ao clã dos profetas. Se você gosta de uma loucura, de ir contra a maioria, bem-vindo. Você é um louco por Jesus, que sabe o que Ele pode fazer na sua vida. Eu quero te apresentar o verdadeiro nessa noite. Talvez até aqui você somente encontrou o falso, até mesmo dentro da igreja. Talvez você já foi em igrejas e lhe foi apresentado o falso, o que não é Deus, o que não é a Bíblia. Mas eu quero lhe apresentar a verdade nessa noite. Jesus é a verdade. A igreja não tem poder de fazer nada sem Jesus. E digo mais, o dono da igreja não são homens. O dono da igreja é um pastor só, que é o pastor dos pastores. Jesus é o pastor desta igreja. Quem morreu por esta igreja não foi o pastor Ivan, o pastor Ronaldo, o pastor Sinésio. Quem morreu por essa igreja foi o pastor dos pastores. Jesus morreu e cuida e vela por você. É por isso que nós não servimos a homens, nós servimos a Deus, o Todo-Poderoso.
Jesus pode mudar a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas deixa eu te falar uma boa notícia: tem profeta na casa. O profeta está na casa. Eu sou bem louco, gente. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho enfermidade que eu diga que não tem jeito. Deus tudo pode fazer, e não é amanhã, é hoje. Se você crer hoje no seu milagre, eu quero dizer, seja bem-vindo, porque eu também creio. E você será hoje curado, transformado, e vai alcançar o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Quem está comigo dá um glória a Deus bem forte, bem alto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.